Olá, povo de Deus, sexta-feira da quinta semana da Páscoa, 20 de maio de 2022. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 15, 22, 31 e João 15, 12, 17. Naqueles dias, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabas, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos de comum acordo escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem, porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo além destas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações. Depois da despedida, Judas e Silas foram para Antioquia, reuniram a assembleia e entregaram a carta. A sua leitura causou alegria por causa do estímulo que trazia. O capítulo 15 de Atos, com a narrativa de Lucas sobre o Concílio de Jerusalém, é tão importante que ocupa um excelente espaço na liturgia pós-pascal. Já tratamos aqui das convergências desta narrativa com a do apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 2. Como o texto de hoje é o último a abordar o concílio, vejamos então hoje as divergências das duas narrativas. Primeira divergência. Nos Atos 15, 2, Paulo e Barnabé são delegados de Antioquia. E segundo Gálatas 2:2, Paulo foi enviado por uma revelação sem menção de Antioquia. As duas coisas são compatíveis e Paulo pôde ter suas razões para não aludir a Antioquia. Em Gálatas 2:1, Tito acompanha Paulo. Desapareceu nos Atos. A sua presença era menos importante e a tradição se esqueceu dele. 3. Segundo Gálatas 2:9, Paulo falou com Tiago, Cefas e João. Nos Atos, João desapareceu. A tradição esqueceu-se de João porque não era representante típico de nenhuma tendência. 4. Segundo Atos 15, 4, 6, 22, também a comunidade de Jerusalém e os presbíteros participaram dos debates. Segundo Paulo, o diálogo foi somente com os três principais, Tiago, Cefas e João. A razão está provavelmente com os Atos, já que Paulo não deve lembrar com agrado toda essa assembleia. Ele não quer depender nem da comunidade de Jerusalém, nem dos seus presbíteros, mas somente referir-se aos apóstolos. Em Gálatas 2:2, Paulo diz que expôs o evangelho. Não se fala disso nos Atos. Não era fundamental uma argumentação de Paulo. O fato era conhecido. Sexta e última divergência. Em Gálatas 2:10, Paulo diz que os apóstolos de Jerusalém pediram que se lembrasse dos pobres. Os Atos aludem a esse pedido, porém, em 11, 29 e 30, a propósito de outra viagem a Jerusalém que Gálatas nega. Paulo teria levado ajuda material à igreja de Jerusalém.
Porém, claríssima divergência é mesmo em relação ao decreto apostólico sobre as 4 prescrições impostas aos gentios: abster-se de carne sacrificada aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Segundo Gálatas 2,6, Paulo afirma que os notáveis de Jerusalém nada acrescentaram. As divergências nos levam a induzir que o decreto não fazia parte mesmo do Concílio de Jerusalém. Foi acrescentado depois. Paulo voltou a Antioquia e continuou o seu apostolado sem saber da existência de tal decreto. Mais que isso, em 1 Coríntios 8, Paulo mostra uma orientação totalmente contrária a esse decreto. Porém, o texto é uma tentativa de costura na convivência entre cristãos judeus e cristãos pagãos. Sua leitura na comunidade agradou a todos e a igreja de Antioquia pôde continuar em paz no seu projeto de evangelização. João 15, 12, 17, disse Jesus aos seus discípulos: este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Esse ensinamento de Jesus é tão claro, transparente, que podemos traduzi-lo numa única frase: amem-se uns aos outros como eu tenho provado meu amor por vocês. Pronto, aqui está o núcleo do ensinamento de Jesus. A questão está no como, isto é, do jeito, da maneira que eu amo. Aí está o fundamento e o modelo do nosso amor fraterno. Em absoluto, Jesus podia afirmar que dar a vida pelos amigos consistia na maior prova de amor, pois esse é o seu testemunho. Em Jesus, as palavras não são meras teorias, mas sim reflexo de sua prática. E Jesus chama de amigos os que observam seus mandamentos. Amigos em sentido bem íntimo, onde há profunda circulação de sentimentos e conhecimentos recíprocos. Amizade na base da cumplicidade. Chamar de servo implica numa relação de senhor e escravo. Esta não é a relação que pauta as verdadeiras amizades. É preciso termos consciência de que somos chamados por Cristo para a convivência com Ele, convívio entre amigos. É Ele que tomou a iniciativa, não nós. E aos amigos Ele comunica o plano do Pai, tudo o que ouviu dele. Trata-se verdadeiramente da renovação da aliança, que nos coloca em relação íntima com o Pai, a tal ponto que o que pedirmos a Ele nos será concedido. E o desfecho de nosso texto de hoje é normativo. Não se trata de um mero conselho de Jesus, que deu a seus discípulos, que deu a nós. Não. É uma ordem. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Como recusar a obedecer a uma ordem de Jesus que nos amou com o maior amor possível?
provando essa grandeza no ato de dar a vida por nós. O amor entre nós é a marca distintiva de todos os que se dispuserem a seguir Jesus, com todas as consequências deste seguimento. Um beijo no seu coração.